Existe um jogo de tabuleiro chamado War, em que os participantes representam as nações que estão em guerra. Ninguém sabe ao certo quem vencerá. É um jogo de sorte e estratégia. Diferentemente desse jogo, o capítulo 11 de Daniel não deixa espaço para a sorte. Na descrição de eventos que ainda deveriam ocorrer, o profeta descreve inúmeros conflitos envolvendo o povo de Deus e seus perseguidores. De maneira precisa, Deus revela o futuro das nações e o estabelecimento de seu reino eterno. Quantos reis ainda se levantariam na Pérsia? Essa e outras questões você verá no estudo de hoje. Um bom estudo para você! O tema que hoje vamos estudar fala a respeito de guerras. Na realidade, reis em guerras é o 14º tema de nossa temporada. Vamos olhar agora em Daniel capítulo 11 e nós iremos aprender a respeito dos reis do norte e dos reis do sul. As intrigas, as brigas e poucos capítulos da Bíblia trazem tantos detalhes históricos quanto o capítulo 11 do profeta Daniel. Vamos tomar nossas Bíblias e vamos para Daniel capítulo 11. Nós já aprendemos aqui que a última visão do profeta Daniel, a quarta das visões, está registrada nos capítulos 10, 11 e 12 do livro que leva o seu nome. Daniel recebeu, nesses 3 capítulos, uma visão falando a respeito do clímax da história humana até os dias da volta de Jesus. E nós cremos de que esses capítulos têm um significado especial para as pessoas que vivem no século 21. Nós, justamente nós. Então vamos para Daniel, capítulo 11, e descobrimos aqui alguns segredos, alguns mistérios que a inspiração deseja nos revelar. Quando estudamos profecias, o que acontece é que o nosso Deus descortina o futuro diante de nós. E nós podemos compreender as coisas que vão acontecer. Muitas pessoas, para saberem o futuro, elas estão buscando horóscopos, tarôs, búzios, cartomancia, necromancia. Nada disso funciona. Isso é tudo ilusão. Isso são ilusões que acabam enganando as pessoas. Nada disso funciona. Só há um ser nesse universo que pode revelar mistérios e o futuro. Esse ser é Deus. E o que Deus quis revelar sobre o futuro está em sua palavra. A não ser Deus e a Bíblia, ninguém tem a possibilidade de saber o futuro. E Deus quis revelar esse futuro para nós através das profecias. E aqui então no capítulo 11, logo no primeiro e no segundo verso, nós lemos o seguinte: Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o rei da Grécia. Interessante que o capítulo 11 começa falando sobre 2 poderes mundiais que nós já estudamos aqui. Quais são esses 2 poderes? Medo-Pérsia e a Grécia. Mais uma vez eles aparecem no cenário. Agora olha que interessante. O registro histórico demonstra que 4 reis mencionados nesse verso são justamente os reis Cambises,
Gálmata, Dario I e Xerxes. Você tinha perguntado um outro dia a respeito de Dario, se esse Dario era aquele Dario do passado. E aqui está a resposta. Na realidade, Dario I é o rei que vai estar vivendo por ocasião da reconstrução do santuário e quando o templo foi inaugurado. É Dario I, e não Dario, que era tio de Ciro, e junto com ele conquistou o império da Babilônia, em 539. Aqui estão os 4 líderes do Império Medo-Persa listados na profecia. E diz o texto de que o quarto deles seria cheio de riquezas. O que a profecia nos fala de Xerxes, os 4 na linhagem? A profecia informa de que esse rei despendeu 4 anos estocando armamentos e preparando um exército. Suas legiões marcharam contra a Grécia, mas foram derrotados. Porque a profecia vai falar de um outro poder que estava chegando. Olha agora, quais as características do rei que derrotaria a Medo-Pérsia. Olha para os versículos 3 em diante. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas no auge do seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará outros fora dos seus descendentes. O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Ao olharmos para essa profecia, vocês veem aqui uma clara alusão a Alexandre, o líder da Grécia. Nós estávamos falando da Medo-Pérsia e da Grécia, falamos dos últimos 4 líderes do Império Medo-Persa, e agora a Bíblia diz de que se levantaria um grande rei, Alexandre, liderando a Grécia, e de que esse rei, ele no auge do seu poder, o seu reino seria quebrado. E nós já estudamos aqui que Alexandre, no ano 323 a.C., aos 33 anos, ele morre. E quando ele morre, 4 generais assumem o controle. Agora a profecia nos dá um outro detalhe. Aqui nos diz que após a morte dele, os seus descendentes não assumiriam o trono, mas outros assumiriam. Quando Alexandre morre, a princípio, o filho dele e o irmão começam a reinar, mas logo, logo eles serão assassinados pelos generais de Alexandre. Kênia? Pastor, eu observei que ao longo do livro de Daniel, essas profecias se repetem. Primeiro, ele tem a visão da estátua, o Nabucodonosor, né, tem a visão da estátua, e ele decifra. Depois ele vê os animais, e agora novamente. Qual a finalidade de várias repetições, com o mesmo significado? Lembra que nós apresentamos para vocês um conceito sobre Daniel, de que a profecia é uma verdade que se amplia? A cada vez que a profecia toca no mesmo assunto, ela traz novos detalhes. Por exemplo, no capítulo 2, quando a profecia falou da estátua, ela simplesmente mencionou os 4 impérios, o metal que representavam e alguns detalhes mais. Mas quando vamos para o capítulo 7, por exemplo, você já tem um leão alado simbolizando Babilônia, e de que essas asas seriam arrancadas, e de que esse leão receberia a mente de homem, e seria posto em pé sobre os 2 pés. Detalhes do que aconteceria com Nabucodonosor, que nós estudamos no capítulo 4, a loucura dele. Quando vamos para a Medo-Pérsia, no capítulo 2 são os peitos e braços da estátua. No capítulo 7 é um urso, e que já traz 3 costelas da Lídia, Babilônia e Egito, as 3 principais conquistas do império. Então você percebe que cada vez que a profecia volta num tema, ela enriquece o assunto com mais detalhes? Como estamos chegando no capítulo final de Daniel,
Ou seja, nós vamos agora ver os últimos detalhes que a profecia quis revelar para nós. E o primeiro deles era que Alexandre, quando morresse, a descendência dele não se sentaria no trono. De fato, olha o que diz a profecia. Quando Alexandre estava no auge do seu poder, ele morre. E quando ele morre, ele foi sucedido por seu filho, que nasceu após a sua morte. Depois é o irmão de Alexandre, chamado Filipe, que vai dominar o trono da Grécia. Mas não por muito tempo, porque os generais de Alexandre assassinaram seu filho, seu irmão, e dividiram o reino entre si. Então veja que é apenas aqui no capítulo 11 que esse detalhe do reino da Grécia não ficar nas mãos dos descendentes de Alexandre. É a primeira vez que a profecia introduz esse elemento. Agora está mais uma vez claro de que esses generais se rebelaram contra a família de Alexandre e dividiram todo o Império Greco-Macedônio em 4 áreas. A partir desse momento, no capítulo 11, esse capítulo da Bíblia vai usar várias vezes a expressão reis do norte e reis do sul. E todas as vezes que nós lermos reis do norte e reis do sul, em Daniel capítulo 11, nós temos que entender de que esses reis representam as 2 dinastias que permaneceram dos 4 generais de Alexandre. Os reis do sul foi a dinastia Ptolomeia, porque Ptolomeu deu sequência ao governo dele. O rei do norte, Seleuco, e Lisímaco e Cassandro finalmente foram derrotados e perderam seus territórios. E dos 4 generais restaram apenas 2. É por isso que na história você vai ter apenas a dinastia Seleucida e a dinastia Ptolomeia. Não 4 dinastias, apenas 2. Somente esses 2 generais é que vão continuar no poder. Todos os reis do sul, aonde estava o Egito, vão agora portar o nome de Ptolomeu. E todos os reis do norte vão levar o nome de Seleuco ou Antíoco. E a partir daí, você vai ter Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III, Antíoco IV. Então a dinastia foi mantida por mão desses 2 generais de Alexandre. Agora a Bíblia começa a nos informar vários detalhes. Cerca do ano 250 a.C., o rei Ptolomeu, que governava o Egito, ele vai então contrair matrimônio, justamente com Antíoco. Eles tentam promover uma paz entre os reis do norte e os reis do sul. E esta paz foi buscada através de um casamento. Que casamento foi esse? Antíoco se casou com Berenice, que era filha de Ptolomeu. Mas interessante que Daniel havia dito que ao cabo de anos eles se aliarão. E a filha do rei, diz o verso 6, a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. E como a profecia tinha predito 300 anos antes, foi isso que aconteceu. Antíoco buscou a filha de Ptolomeu para contrair matrimônio. Ela se chamava Berenice. A grande questão e o grande problema desta tentativa de união era que Antíoco já era casado. Ele já tinha sua esposa. E o problema então se armou. Com esse tratado, Antíoco, que já era casado, ele então se divorcia de sua esposa Laodice e contrai um novo casamento. Agora, o problema que sucedeu é que ele descobriu que finalmente ele amava mesmo era a esposa. Ele deixou a esposa por Berenice, e enquanto estava com Berenice, descobriu que amava a esposa. Aí o rompimento teve que acontecer. Então, quando aconteceu o rompimento, os problemas aumentaram. E então, Antíoco logo percebeu que amava sua primeira esposa, mais do que a nova mulher.
E então, depois que seu sogro morre, Ptolomeu, ele se divorcia de Berenice e ele retorna aos braços da sua esposa Laodice. Quem é que não gostou da história? Parece novela, né? Berenice. E o que fez Berenice então nessa história? Berenice começou a agir. Então, Laodice ficou desconfiada de seu marido, usando seus poderes reais, planejou uma conspiração e mandou matar Antíoco, Berenice, seus servos e seu filho. E a guerra voltou de novo. E os reis do norte contra os reis do sul começaram mais uma vez as batalhas. O certo é que aqui no capítulo 11, vários detalhes eles são apresentados e eles refletem aspectos do Império Medo-Persa, quando ainda na mão dos Ptolomeus e Seleucidas, e começa a introduzir elementos já do Império Romano. Esses pormenores refletem os ataques feitos também contra o povo de Deus. Algumas expressões vão aparecer nesse capítulo e elas falam desse ataque ao povo de Deus. Olhe, por exemplo, no versículo 21, Daniel 11, verso 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente, tomará o reino com intrigas. Olha para o verso 22. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Olha o verso 28 e 30. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira. E finalmente o versículo 30, porque virão contra ele os navios de Quitim, e lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a sua aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. E essa expressão santa aliança não é a primeira vez que ela aparece aqui no capítulo 11. Ela vai aparecer aqui algumas vezes, mas ela já havia aparecido em Daniel. E essa santa aliança fala da relação entre Deus e seu povo. E agora, Satanás, usando esses poderes terrestres, essas dinastias e o Império Romano que já estava tomando conta de alguns territórios, até conseguir vencer a Grécia, todos eles começam então a uma perseguição ao povo de Deus. O capítulo 11 trata de certos detalhes históricos que até os historiadores têm dificuldade em entender, dado a riqueza de detalhes. São detalhes que são apresentados, mas esses detalhes começam a afetar o povo de Deus. Olha, por exemplo, o verso 31. Lá diz que o santuário seria profanado. Eles tirariam o holocausto contínuo e iam estabelecer a abominação desoladora. No verso 33, alguns do povo cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo despojo. E nos versos 36, usa palavras similares às que lemos no capítulo 7 e 8, falando mais uma vez do poder do chifre pequeno. Lembra que nós identificamos Roma, na sua fase imperial e papal, como chifre pequeno? Antes mesmo do nascimento de Cristo, nós já temos aqui indícios do chifre pequeno. Por quê? Porque ainda que a Grécia estivesse dominando o mundo, até 168, na Batalha de Pídima, Roma já estava conquistando vários territórios. E o caminho estava sendo preparado para o estabelecimento de um poder que se perpetuaria na história, primeiro como império e depois como movimento religioso. O que Daniel 11 está fazendo? Está trazendo para nós detalhes que nos ajudarão a entender melhor
como que Deus dirige as coisas e, sobretudo, como que Ele protege o seu povo dos ataques do inimigo. Nós precisamos, como cristãos, voltar ao passado, voltar a esse livro, voltar ao princípio da reforma protestante, sola Escritura, só a Bíblia, só a Bíblia. O que ela ensina tem que ser para mim e para você a regra de fé e prática. Qual será a nossa decisão? Vamos colocar esse livro como nosso guia ou vamos continuar sendo confundidos por filosofias e tradições humanas? Majestoso Deus é desejo.